Tá gravando, beleza. Pode passar já, então. Tá aparecendo. Deixa eu falar aqui. Tá. Boa, valeu, Matheus. Na hora que tiver que passar, eu te falo, então. Começando aí, então, gente, pelo tema introdutório, né, gente? Não só a Isabel está aqui, mas vai ser gravado para outras pessoas. Bom, deixa eu colocar aqui também para ter uma noção. Basicamente, é importante a gente saber, começando, explicando para vocês, a diferença entre o direito material e o direito processual. O que seria esse direito material? Por exemplo, tem o direito do trabalho, tem o direito penal, tem o direito civil. No caso nosso aqui seria o direito do trabalho. O que seria isso? Por exemplo, o trabalhador, ele tem os direitos dele garantido no direito do trabalho, que seria o trabalhador avulso, o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, aquele trabalhador que tem as 5 características, que é a pessoa física, personalidade, eventualidade, onerosidade, tudo mais. Esse seria o direito material, o direito à matéria, no caso. Mas vamos supor que esse trabalhador que tem todos esses direitos, tem direito a férias, tem direito às verbas rescisórias. Vamos supor que um desses direitos não foi garantido a ele. O que eu posso fazer? Nesse caso esse direito não for garantido a esse trabalhador, ele pode usar o direito processual, que seria o direito processual? Seria um instrumento no meio do qual esse trabalhador vai conseguir resolver aquele direito que não foi garantido anteriormente para ele. No caso, um direito material que foi desrespeitado, e o judiciário entra ali nesse conflito para resolver essa litígio. Mas por que eu preciso do direito processual trabalhista? Porque é vedada a autotutela, por exemplo. Vamos supor que eu estava lá trabalhando, fui demitido sem justa causa, e esse empregador no caso, não me pagou as minhas verbas, os meus direitos. Eu posso chegar lá no meu local de emprego e falar assim, já que você não me pagou essas verbas, eu vou levar o seu computador embora. Não, eu não posso, porque é vedada a autotutela, sendo que pode até configurar um crime, de acordo com o artigo 345 do Código Penal, em exceção que é a greve em dissídio coletivo, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas, então, a autotutela ela seria vedada, você não pode querer resolver com as próprias mãos, você tem que procurar a jurisdição para resolver, que é o direito processual trabalhista. O direito processual do trabalho, ele é um ramo autônomo. Como assim? Ele tem a sua própria ciência jurídica, ele é um conjunto de princípios, tem seus próprios princípios, tem suas próprias regras, as suas próprias instituições e instituto próprio, que seria a CLT, a lei CLT. E é um instrumento de aplicação da lei ao caso concreto. Matheus, você pode passar, por favor? E vamos supor que nessa CLT, quando há lacuna nessa CLT, lacuna como assim? Tem algumas omissões, não tem toda a lei certinha para aquele empregado, no caso, aquele trabalhador. No processo de conhecimento, vamos supor que aconteceu a omissão da CLT, o que eu posso fazer? Nesse caso, usa-se o CPC como uma fonte subsidiária no processo trabalhista, ou seja, na omissão da CLT, usa o CPC, de acordo com o artigo 769 da CLT, exceto naquilo em que o CPC for incompatível com as normas da CLT. Um exemplo seria o embargo de declaração. Eles são previstos na CLT, mas faltam as hipóteses de cabimento nessa CLT. Então, logo, aplica-se subsidiariamente o CPC nesse caso. Já no processo de execução, que o processo trabalhista ele tem 3 fases, que é conhecimento, liquidação e execução. Na omissão da CLT, o que acontece no processo de execução? O que eu posso aplicar? Vai aplicar, primeiramente, de forma subsidiária, a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, de 1980. Mas vamos supor que também tem omissão nessa Lei de Execução Fiscal. O que eu uso? O CPC novamente. Ele sempre vai ser uma forma subsidiária ali quando acontecer a omissão na CLT.
Pode passar também, Matheus, por favor. As formas de soluções de conflitos trabalhistas. Como já falado anteriormente, a autotutela é vedada, como já te expliquei. Porém, tem a autocomposição e a heterocomposição. O que seria a autocomposição? As partes, de forma bilateral ali, o reclamante e o reclamado, eles resolvem um conflito sem emprego de força. Como assim? Eu chego num acordo com o meu chefe, e isso é um acordo judicial ou extrajudicial e tudo mais. Isso seria uma autocomposição. As duas partes, de forma bilateral, resolvem aquela lide, aquele problema. Já na heterocomposição, vai ter um terceiro alheio naquela relação jurídica. Por exemplo, a jurisdição. O Estado substitui a vontade das partes e decide a lide através da sentença. Como assim? Eu entrei com a minha petição inicial, falando sobre os meus direitos e requerendo os meus direitos. O reclamado ele vai entrar com a contestação, contradizendo o que eu falei aqui na minha petição inicial e querendo a vontade dele. Eu com a minha vontade, o reclamado com a vontade dele. E o juiz, ele vai sentenciar, ele vai ser um terceiro imparcial entre essas duas vontades e vai sentenciar isso. Então, isso seria a heterocomposição, um terceiro alheio à relação jurídica. E seria a forma de jurisdição. Já na arbitragem, por exemplo, que é uma forma voluntária de solução de conflitos, que somente será utilizada por consenso das partes, por meio da Convenção de Arbitragem, nos termos previstos da Lei 9.307 de 96. O que seria essa lei de arbitragem? Essa lei de arbitragem é basicamente quando o trabalhador... Pode passar, Matheus. Vai estar explicado no outro slide. O trabalhador, basicamente, ele ganha 2 vezes o teto do RGPS, tipo um trabalhador hipersuficiente, 2 vezes o teto do RGPS, e essa cláusula vai ter que estar expressa no contrato. Como assim? Eu vou te contratar, eu vou fazer um contrato e lá vai ter expresso que eu quero essa convenção de arbitragem. O que seria essa convenção de arbitragem? Antes de eu entrar com um processo, de fato, tipo, por exemplo, eu estou com problemas no meu trabalho. O que eu posso fazer? Essa convenção de arbitragem, você vai para uma... Como que eu posso explicar? Vocês vão para meio que um jeito de resolver esse processo sem levar para o judiciário logo de cara. Ou seja, vai ter um terceiro imparcial ali, que vai ser o juiz arbitral ali. Ele vai tentar fazer essas duas partes chegarem em um acordo, e ali desse acordo vai sair uma sentença arbitral. Mas vamos supor que não saiu um acordo nisso. Então, o que acontece? Aí sim você pode seguir para o processo. Ou seja, essa convenção de arbitragem, ela meio que tem o objetivo de tentar resolver essa lide, esse conflito, antes de virar um processo de fato. Mas, deixa eu passar aqui também, agora explicando, primeiramente, o artigo 1º da Lei de Arbitragem 9.307, que eu expliquei para vocês o que seria essa convenção de arbitragem. O artigo 1º, ele fala o seguinte: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ou seja, sabendo que os direitos trabalhistas, eles são os direitos irrenunciáveis, que é um princípio que a gente vai ver um pouco mais à frente, por lógica, não caberia essa convenção de arbitragem nos contratos, certo? Porque se ele vai dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis e os direitos trabalhistas eles são irrenunciáveis, não tem lógica. Como assim direitos irrenunciáveis, por exemplo? Eu não posso abrir mão de não receber o meu 13º, eu não posso abrir mão de receber o salário mínimo, eu não posso abrir mão de receber as minhas férias, eu não posso abrir mão dessas coisas, porque são direitos irrenunciáveis. Vamos supor que eu sou um trabalhador de gente boa ali e quero abrir mão de receber o meu 13º. Não pode, porque é um direito irrenunciável. Você tem o direito daquilo, entendeu? Porém, depois da reforma trabalhista de 2017, foi incluído o artigo 507-A, que fala nele. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para o regime do RGPS, se eu não me engano, o teto do RGPS hoje em dia deve ser tipo uns
8 mil, então 2 vezes o teto do RGPS seriam uns 16 mil reais aí que o trabalhador tem que receber. Poderá ser pactuada uma cláusula compromissória de arbitragem naquele contrato, essa cláusula, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Ou seja, para ter essa cláusula compromissória no contrato, o trabalhador ele tem que receber 2 vezes esse teto, tipo um trabalhador hipersuficiente, e ele tem que chegar no chefe dele e falar, olha, eu quero que essa cláusula esteja estipulada aí no contrato, certo? Mas já nos conflitos coletivos, de acordo com o artigo 114, parágrafo 1º da CF, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Ou seja, lá no âmbito coletivo já é uma coisa mais normal e tudo mais. E também é importante saber que os acordos coletivos ele têm uma prevalência sobre a lei, ou seja, a CLT e os acordos coletivos. Matheus, você pode passar, por favor? Agora a gente vai ver sobre a eficácia das normas processuais trabalhistas no tempo e no espaço. Primeiro é importante a gente saber o que seria essa eficácia. A eficácia é saber quando essa nova lei ela irá produzir os seus efeitos, quando que ela vai começar a ter a sua vigência. A eficácia no tempo. A gente tem a teoria dos atos processuais. O que seria essa teoria dos atos processuais? A teoria do isolamento dos atos processuais compreende que cada ato, de forma autônoma, respeitando os seus atos já realizados e os efeitos por eles já produzidos sob o regime da legislação anterior. Ou seja, vamos supor aqui que o juiz sentenciou uma causa minha. Ele sentenciou e abriu o meu prazo para eu recorrer dessa sentença, para eu apresentar o meu recurso ordinário. A gente sabe que o prazo para recurso ordinário é de 8 dias úteis. Mas vamos supor que nesse prazo desses 8 dias úteis para eu interpor meu recurso, saiu uma nova lei que agora os prazos dos recursos serão contados em 8 dias úteis. Aquela lei já vai começar a valer para mim? Não, porque cada ato vai ser praticado com aquela lei vigente. Como o meu ato começou com a lei anterior dos 8 dias úteis, então ele vai ser contado com os 8 dias úteis. Assim que cessar esse prazo, esses 8 dias úteis, eu interpor meu recurso, aí o próximo ato vai começar a contar com aquela nova lei. Ou seja, observação, o princípio da irretroatividade das normas processuais, que seria isso. Aquela nova lei ela não vai retroagir para os atos já realizados, que é aqueles atos que já foram exauridos. E o princípio do efeito imediato ou eficácia imediata. Aquela nova lei ela vai começar a contar de imediato para os novos atos, não os que já foram, os que estão aqui para frente. A lei processual ela não irá retroagir a atos anteriores, que é o princípio da irretroatividade, mas para os atos não realizados se aplica de imediato o princípio do efeito imediato. Quanto aos processos exauridos, nenhuma influência sofre, porque já acabou aquele processo, então não acontece nenhuma coisa. Agora, em relação aos pendentes, eles são atingidos, mas respeitam o efeito dos atos já praticados, como eu falei para vocês. Os atos que já aconteceram, respeita e começa a contar a partir do novo ato. Agora, e os futuros, os processos futuros? Eles seguem totalmente com a nova lei. Pode passar, Matheus, por favor. Agora, a eficácia no espaço. A lei processual brasileira, ela aplica-se em todo o território nacional, a brasileiros e estrangeiros que aqui trabalham, que seria o princípio da territorialidade. Isso significa que, por exemplo, um gringo que veio do exterior trabalhar, está morando aqui no Brasil e está trabalhando aqui no Brasil. Se ele entrar com um processo, ele vai ter que entrar com os processos da lei aqui do Brasil, a lei trabalhista aqui do Brasil. Portanto, respeitando a soberania do Estado, do direito e o mérito da isonomia. Pode passar, Matheus, por favor. Agora, em relação aos princípios processuais trabalhistas. Vou explicar um por um para vocês. Primeiramente, o princípio da simplicidade. O que seria esse princípio? Ele seria, sabendo que o destinatário final do processo trabalhista é o trabalhador, a gente tem que facilitar esse acesso à justiça para ele, porque nada de adianta você ter
o direito processual trabalhista, mas o trabalhador não tem noção sobre aqueles direitos dele, certo? Então, por exemplo, que é o próximo princípio, o jus postulandi. O jus postulandi, ele permite que o trabalhador ele postule uma ação na vara do trabalho sem a presença de um advogado. Isso seria meio que junto ao princípio da simplicidade, facilitando para aquele trabalhador conseguir garantir aquele direito dele. E agora, 2. O princípio do jus postulandi, vou explicar para vocês. Seria basicamente que as partes podem entrar com uma ação trabalhista sem a presença do advogado. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa e o meu patrão me demitiu sem justa causa, não me pagou as minhas verbas rescisórias. O que eu posso fazer, eu trabalhador? Eu posso chegar lá na vara do trabalho, vamos supor que eu trabalhava lá em Lorena, chego na vara do trabalho e falo, olha, eu quero entrar com uma ação porque o meu patrão não me pagou os meus direitos. Beleza, você pode entrar com essa ação. Você vai falar o que você quer, os seus direitos. Ah, ele não me pagou as minhas férias, ele não me pagou o meu salário, ele não me pagou o meu 13º e tudo mais. Vai constar lá numa petição inicial bem básica que o servidor vai fazer e vai protocolar aquela petição inicial sua. Vai ser marcada audiência, tudo normal, tudo sem o advogado. E você pode fazer isso e pode chegar até a segunda instância, que seria o TRT. Você pode recorrer também da sentença do juiz, no recurso ordinário e tudo mais, que é de acordo com a súmula 425, que você tem o direito de postular até no TRT. Porém, quando se trata de matéria de direito, que seria no TST, você já não poderia chegar lá, você precisaria da presença de um advogado para isso. Ou seja, não alcança a ação rescisória, que você vai precisar de um advogado, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos do TST. Ou seja, você pode postular sem um advogado até o TRT só, apenas. Já agora, em relação ao princípio da celeridade, o que seria esse princípio? Ele é importante que o processo trabalhista ele tenha uma duração razoável, ele seja um processo rápido, um processo célere, tendo em vista que o trabalhador ele é a parte mais hipossuficiente da relação ali, jurídica e tudo mais, né? Porque aqui tem o empregado, o empregador e o empregado, né? Na relação jurídica ele está sempre mais abaixo e tudo mais. Então, ele precisa daquele direito dele, daquele dinheiro e tudo mais, da pecúnia, para ele conseguir resolver os problemas dele. Ele é a relação mais fraca, por isso o princípio da celeridade. Já em relação agora ao princípio da primazia da realidade ou da verdade real. Vou dar um exemplo para vocês que fica um pouco mais fácil de entender esse princípio. Por exemplo, eu trabalho no supermercado como caixa. Aí, quando eu entrei naquele supermercado como caixa, anotou na minha CTPS que eu trabalho como caixa. Mas, porém, todavia, eu trabalho como caixa, mas eu também coloco produtos nas prateleiras, ou então, às vezes, eu limpo também aqui o supermercado, eu faço coisas alheias do que estava na minha CTPS, no meu contrato. Aí vamos supor que eu saí desse supermercado e entre com um processo contra ele. Sim, uma hipótese. Aí, chegando lá no dia da audiência, aqui o juiz vê que o reclamado, no caso, falar, ele não realizava outros serviços além de caixa, como pode ver aqui na CTPS dele que está anotado. Isso não importa, porque no direito trabalhista, no processo trabalhista, no caso, o que vale é a realidade, o princípio da primazia da realidade. Não importa o que está escrito ali no contrato ou na CTPS dele, o que importa é o que, na realidade, ele fazia. Até por isso que é muito importante nas audiências você levar a testemunha, porque é a testemunha que vai comprovar que, de fato, você trabalhava e fazia outras coisas além daquilo que estava estipulado no contrato e tudo mais. Agora, em relação ao princípio da irrenunciabilidade de direitos, como eu já expliquei para vocês, o direito trabalhista ele é um direito irrenunciável, ou seja, eu não posso renunciar de ganhar o meu salário mínimo, eu não posso renunciar de ganhar as minhas férias, o meu 13º, porque são direitos garantidos ao trabalhador, porque seria muito vantajoso para o chefe, para o seu chefe, para o empregador, ele, por exemplo, ele chegar em você e conversar com você, olha,
esse mês tá meio complicado para mim, e se eu não te pagasse as suas férias? Você fica sem receber suas férias, tá tudo bem, mas se você não quiser, tudo bem, eu te demito e contrato outra pessoa. Seria muita sacanagem fazer isso com o trabalhador, por isso que tem essa irrenunciabilidade de direitos, porque o trabalhador ele não pode renunciar a esses direitos que são obrigatoriamente deles e tudo mais. Agora, em relação ao princípio da conciliação. A conciliação é muito importante no processo de trabalho. Acho que seria até um dos princípios mais importantes e tudo mais. A sua tentativa é obrigatória em 2 momentos na audiência. Antes da apresentação da defesa e depois da apresentação das razões finais. O que seria isso? As apresentações de defesa, geralmente o reclamado ele tem o prazo até o dia da audiência de instrução para apresentar a sua contestação. E, geralmente o que acontece na prática é que essas reclamadas protocolam em sigilo essa contestação e no dia da audiência tira esse sigilo. Aí quando começa a audiência, a primeira coisa que o juiz pergunta é se as partes têm alguma proposta de acordo. Aí corre a audiência, não chegaram em nenhum acordo, no final, depois das razões finais, as razões finais seriam o que geralmente é o prazo que o juiz dá ali, ele concede às partes, por exemplo, ele dá 10 minutos para cada parte fazer as suas razões finais, que seriam meio que um resuminho do que aconteceu na audiência, o que ele quer requerer nessas razões finais. Ou então, se o juiz também tiver de bom humor, ele também pode dar um prazo para isso, tipo lá ali na ata de audiência, concedo 5 dias para as razões finais, para os advogados apresentar as razões finais. E depois dessas razões finais apresentadas, o juiz tem o dever novamente de perguntar para as partes se tem alguma proposta de acordo. Ou seja, tem que perguntar essas 2 vezes para as partes se eles realmente não querem efetuar esse acordo. E vamos supor que nessa primeira tentativa de acordo, na hora que começou a audiência, o juiz perguntou se tem proposta de acordo, eles já falam, tem uma proposta sim e tudo mais. Aí no final, fecharam o acordo. Esse acordo ele é uma decisão irrecorrível, ou seja, no momento que você aceitou aquele acordo, já era, não tem mais o que fazer. Você não pode recorrer, eu aceitei esse acordo, mas depois eu percebi que não era justo, não quero esse acordo. Não, agora você vai ter que aceitar esse acordo. Não cabe recurso para esse acordo, apenas ação rescisória. E também é importante salientar que o magistrado ele não é obrigado a homologar esse acordo. Ele não é direito líquido e certo e tudo mais. Tipo, eu sou magistrado, por exemplo, eu tô vendo que tá tendo um pouco de imparcialidade entre acordo, entre reclamante e reclamado. Não tô achando certo aquele acordo. Eu não sou obrigado a homologar. Se eu quiser, eu não homologo ele. Eu falo, não tá certo, eu não quero homologar. Ou seja, ele não é obrigado a fazer aquilo. Agora, em relação ao princípio da proteção mitigada ou protecionismo temperado, o que seria isso? Deixa eu ver aqui. Seria facilitar o acesso do empregado, o hipossuficiente, ao judiciário. Por exemplo, quando eu entro com um processo, vamos supor que eu trabalhava numa empresa e eu assinava o cartão de ponto. E eu quero provar que eu fazia horas extras. Porém, eu não tenho comigo, eu sou trabalhador, não tenho comigo esses cartões de ponto. Esses cartões de ponto estão em posse da reclamada, da empresa. O que eu posso requerer na minha petição inicial? Eu posso requerer a inversão do ônus da prova, porque quem alega tem que provar, né? Como de início, quem alega tem que provar. Mas como eu aleguei que eu fazia horas extras, mas eu não tenho esses documentos comigo, o que eu posso requerer? Eu posso requerer a inversão do ônus da prova. Então, na hora da contestação, a reclamada vai apresentar aqueles cartões de ponto para provar o que eu aleguei, que eu fazia horas extras. Ou seja, essa proteção mitigada seria o exemplo da inversão do ônus da prova que eu dei para vocês, nos casos em que o empregador detém os documentos, está na posse do empregador e não do empregado. Mas também é importante salientar que esse princípio da proteção mitigada, ele não afasta o princípio da paridade de armas, ou seja, ele assegura que ambas as partes elas vão ter as mesmas oportunidades no processo. O processo vai correr de igual para os dois ali, vai ter os mesmos prazos, as mesmas regras e tudo mais.
Agora, em relação ao princípio da oralidade, o que seria esse princípio? Como eu falei para vocês, você pode chegar com os postulantes lá na vara do trabalho e postular a sua ação. A reclamação trabalhista, de acordo com o artigo 840 da CLT, ela pode ser escrita ou oral, verbal no caso. Eu posso chegar lá e falar, eu quero requerer isso, isso e isso. Aí o servidor ele vai só digitando ali e tudo mais. Ou então, de acordo com o artigo 847 da CLT, o reclamado ele terá 20 minutos para aduzir a sua defesa em audiência. Vamos supor que o reclamado ele não apresentou a sua contestação, ou ele não quis, ele não conseguiu apresentar a sua contestação em tempo até o dia da audiência. E na audiência, ele quer apresentar a contestação, ele tem esse direito, mas ele vai ter 20 minutos para fazer toda a sua contestação. Esse também seria o princípio da oralidade, um pouco da celeridade, né, para que o processo corra um pouco mais rápido e tudo mais. Já o artigo 850 da CLT fala sobre as razões finais, como eu disse para vocês, que ela também é oral. Agora, o último princípio, que seria o princípio da informalidade, ele diz o quê? Que o processo ele não pode ser um empecilho para aquele trabalhador, para se realizar o direito material, mas deve ser um mecanismo para sua satisfação, ou seja, o direito processual não tem que ser um empecilho, uma coisa difícil para o trabalhador, tem que ajudar ele, não atrapalhar ele e tudo mais. Por isso que o processo trabalhista ele é um pouco mais simples, mais informal comparado com o processo civil ou processo penal e tudo mais. Mas agora, começando sobre a organização da justiça laboral, de acordo com o artigo 111 da Constituição Federal, a gente tem 3 instâncias, que seria o TST, que é o terceiro grau da jurisdição, o TRT, que é o segundo grau de jurisdição, e os juízes do trabalho, que seriam as varas do trabalho e tudo mais, que é o primeiro grau de jurisdição. Matheus, você pode passar, por favor? Obrigada. Em relação ao juízes do trabalho, que seria a vara do trabalho, a primeira instância. Nela compete o conhecimento inicial dos litígios de natureza trabalhista e restringe-se ao julgamento dos dissídios individuais. Ou seja, aquele juiz ele vai ter conhecimento do litígio, do problema, daquele conflito que está acontecendo e tudo mais. E de acordo com o artigo 116 da Constituição Federal, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. E agora, em relação aos juízos de direito investido de jurisdição trabalhista, o que seria isso? Basicamente, vamos supor que num lugar no interior não tem uma vara do trabalho na localidade. O que eu posso fazer? Um juiz de direito ele vai ser investido de jurisdição trabalhista. Como assim? Como assim investido de jurisdição trabalhista? Eu vou chegar lá na comarca civil, por exemplo, desse lugar que não tem a vara do trabalho, e vou falar, olha, eu quero entrar com tal ação. Aí aquele juiz de direito lá da vara civil, da comarca civil, ele vai ser investido de jurisdição trabalhista, ou seja, ele vai entrar com aquele processo trabalhista para você, já que não tem uma vara específica para aquilo, e vai entrar com um processo como se fosse um processo, como se fosse não, né? Ele vai ser um processo trabalhista no caso, mas só que numa comarca civil. De acordo com o artigo 112 da CF, a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la ao juiz de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Aí, beleza, eu entrei com esse processo nessa comarca, processo trabalhista, esse juiz investido de jurisdição trabalhista, ele sentenciou o meu processo. Aí eu quero recorrer. Eu recorri com recurso ordinário. Ele subiu para a segunda instância. A segunda instância não vai ser o TJ, a segunda instância vai ser o TRT. Esse meu recurso ele vai para o TRT. Mesmo que ele tenha ido para a comarca de primeira instância, o juiz acuó, o adquem vai ser o TRT. O recurso de suas decisões da área trabalhista são para o TRT, como eu falei para vocês. E de acordo com a súmula 10 do STJ, vamos supor que aí eu sou esse juiz de direito investido de jurisdição trabalhista, com vários processos trabalhistas, mas vamos supor que nessa localidade criou uma vara do trabalho.
Logo, todos os processos serão enviados a essa vara imediatamente, mesmo que esteja na fase de execução, que é a última fase do processo trabalhista. Pode passar, Matheus, por favor. Tribunal Regional. Agora a gente vai falar sobre o TRT, que é a segunda instância, com previsão no artigo 115 da Constituição Federal. O TRT ele tem competência para julgar os recursos das varas do trabalho, né? Vamos supor que o recorrido é sentença lá da vara do trabalho. Aí quem vai julgar esse recurso meu vai ser o TRT, o juiz adquém. Ou proferido pelo juiz de direito, vamos supor que o juiz de direito investido da jurisdição trabalhista, ele se iniciou e eu recorri, ele também vai para o TRT. Porém, o TRT ele também tem competência originária, ou seja, ele julga dissídios coletivos de forma originária. O que seria isso? O processo já entra direto no TRT, ele não passa pelo primeiro grau, ele já entra direto no segundo grau. Seria julgar dissídios coletivos, os mandados de segurança e as ações rescisórias. O ingresso no TRT ele pode acontecer de duas formas. E é importante saber, salientar, que o TRT ele compõe-se no mínimo de 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos. A regra do 5º Constitucional do artigo 94 da CF seria basicamente o seguinte: 1/5 dos lugares é ocupado por um advogado com mais de 10 anos de profissão, com notório saber jurídico, ou seja, ele tem que ter 10 anos de advogando, e tem que ter um saber jurídico muito grande e uma reputação ilibada. O que seria essa reputação ilibada? Uma pessoa íntegra, uma pessoa sem manchas, incorrupta, sem nenhum processo e tudo mais. Aí tem essas duas coisas. Tem o advogado com mais de 10 anos de profissão e também membro do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos também. Essa seria a regra do 5º Constitucional. 1/5 é por esses advogados com mais de 10 anos, ou então membro do MPT com mais de 10 anos também de serviço. É importante saber também que o 2 ali, que é os juízes, que eu coloquei no slide, os juízes. Vamos supor que eu sou um juiz lá da vara do trabalho. Aí eu quero ser promovido a desembargador no TRT. Eu posso? Pode acontecer isso. Ele pode ser promovido por antiguidade e merecimento. Isso daí alternadamente, tudo mais. Já em relação ao TST, que é a última instância, entre aspas, que é a terceira instância, ele é dividido em 3 órgãos. Deixa eu ver aqui. Em 3 órgãos, que seria o pleno, as turmas e a sessão de dissídios individuais ou coletivos. O pleno, ele seria basicamente o órgão administrativo do TST, ou seja, ele não julga lide. Quem julga lide vai ser as turmas. Ela tem a função de julgar os processos provenientes do TRT. E essas turmas geralmente não, de regra, tem no máximo 3 ministros cada turma. Já as sessões de dissídios individuais ou coletivos, esses são 2 órgãos que julgam recursos das turmas do TST. Como assim? Vamos supor que lá no TRT saiu 2 acórdãos em TRTs diferentes, o TRT da 15ª e o TRT da 2ª região. Ambos falando sobre o mesmo assunto, mas de formas diferentes esses acórdãos. Eles estão tendo um conflito ali e tudo mais. O que eu posso fazer? E um fala que é procedente tal coisa e o outro fala que é improcedente sobre o mesmo assunto. O que eu posso fazer? Eu posso entrar com embargos ao TST. O que vai acontecer? Aqueles 2 acórdãos serão julgados por essa sessão de dissídios coletivos e individuais. Aí vai lá para essa sessão ela vai julgar esse conflito que aconteceu entre os 2 tribunais e tudo mais, e vai chegar numa unanimidade e tudo mais, numa pacificação, né? Porque não pode ter conflitos jurisprudenciais entre os tribunais e tudo mais. Já o ingresso no TST, ele acontece de 2 formas. A regra do 5º Constitucional, como eu já expliquei no TRT, que é o advogado com mais de 10 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada.
e também os membros da MPT. E também o foro do quinto, que seria basicamente, são escolhidos dentre integrantes dos TRTs indicados pelo próprio TST, ou seja, eu sou um desembargador lá do TRT, eu quero ir para o TST. Eles podem ser indicados e o próprio TST vai indicar esse membro, esse desembargador lá do TRT. E tudo mais. Agora, pode passar, Matheus, por favor. A jurisdição. O que seria basicamente jurisdição? É a obrigação do Estado em dizer o direito, ou seja, o poder dever que a lei atribui ao Poder Judiciário para solucionar conflitos de interesse entre indivíduos ou coletividades ou entre uns e outros. O que seria basicamente? Eu sou um juiz ali da Vara do Trabalho. Eu tenho jurisdição, ali de Lorena, no caso. Eu tenho jurisdição em toda a cidade de Lorena. Essa seria a minha jurisdição. É a obrigação do Estado em dizer o direito. O juiz vai dizer aquele direito que você tem e tudo mais. A decisão é por um terceiro imparcial. Deixa eu ver aqui. O que seria essa decisão por um terceiro imparcial? O Estado substitui a vontade das partes e determinar a solução do problema. Isso, determinar a solução do problema. O Estado substitui a vontade das partes, como eu já expliquei para vocês. O juiz vai pegar a vontade de cada parte e vai sentenciar e chegar numa solução para aquela lide e tudo mais. Em relação à jurisdição como manifestação do poder. O poder impõe-se imperativamente, sem que haja discussão, aplicando o direito a situações concretas que são submetidas aos órgãos, ou seja, ela vai aplicar o seu direito e o juiz vai aplicar o seu direito imperativamente, sem que haja discussão, ou seja, é aquilo e pronto, acabou. E a jurisdição como atividade criativa seria que o texto normativo ele não determina completamente as decisões dos tribunais, e somente aos tribunais cabe interpretar a norma no caso concreto. Ou seja, cada caso vai ser julgado de uma forma por aquele tribunal e tudo mais. Isso seria uma jurisdição como atividade criativa, porque cada caso é um caso, né? E tem o texto normativo e aquele tribunal vai julgar de acordo com aquele caso concreto. Aí eles cabem, os tribunais, no caso, aí eles cabem interpretar, construir e ainda distinguir os casos para que possam formular as suas decisões, os seus acordos, no caso. Já o 4, a jurisdição como técnica de tutela de direitos mediante um processo. O que seria isso? A jurisdição pressupõe um processo com regramentos e métodos próprios. Tipo, tem o seu próprio regramento, o seu método próprio e tudo mais, assim como o processo trabalhista tem o seu jeito, o processo penal tem o seu jeito, os seus métodos próprios e tudo mais para o seu processo. Já em relação à impossibilidade do controle externo da atividade jurisdicional, diz o seguinte: a jurisdição somente é controlada pela própria jurisdição, ou seja, não tem nenhum outro poder externo que vai controlar a jurisdição, apenas ele próprio. A aptidão para coisa julgada, material, o que seria isso? Somente uma decisão judicial pode tornar-se indiscutível e imutável pela coisa julgada. O que seria essa coisa julgada? Quando você recorreu de todas as formas já e esgotou todas as vias recursais. Isso seria o trânsito em julgado. Seria uma decisão indiscutível, uma decisão imutável e tudo mais. Somente a atividade jurisdicional tem essa capacidade de tornar uma decisão indiscutível e tudo mais. Já em relação aos princípios da jurisdição, o princípio da inércia, o que diz ele? De acordo com o artigo 2º do CPC, como eu falei para vocês, o CPC é meio subsidiário no processo trabalhista, nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional, senão quando a parte ou interessado requerer nos casos legais. Ou seja, a jurisdição está ali parada, está inerte. Se eu, a parte, não querer procurar ela, ela não vai fazer nada, ela não tem como adivinhar que eu estou com problemas, por exemplo. Eu tive problemas com meu chefe, não pago minhas verbas rescisórias. Eu tenho que provocar a jurisdição. Eu tenho que dar entrada no processo, eu tenho que procurar aquilo, porque o Estado não vai fazer nada. Ele não sabe do seu problema. Você que tem que chegar ali
e querer e tudo mais. A jurisdição é uma atividade provocada. E depois de provocado, no caso, depois que eu entrei naquele processo, ele vai seguir por impulso oficial, ou seja, ele vai seguir mesmo que meio que no automático, seria isso, impulso oficial. Já o publicista, o princípio publicista, o que seria isso? O direito decorre única e exclusivamente da lei. O processo é regrado pelo Estado. E a natureza jurídica das normas processuais é de direito público. Logo, as partes dependem da autorização do juiz para dar seguimento ao litígio, ou seja, aquilo ali é um direito público. Então, tem que ter boa fé entre as partes e o juiz também, né? Ele tem que estar ali querendo resolver aquele conflito. Por isso que seria publicista, no caso. Já em relação ao princípio da inafastabilidade, o que seria? Uma vez trazida uma pretensão ao juízo, o Estado tem de dar uma resposta à pretensão, pois pode haver lacuna na lei, mas não no direito. Ou seja, se eu cheguei com aquele problema na jurisdição e no Estado, procurei o Estado, ele tem que dar um resultado para aquele problema meu, para aquela pretensão minha. Ele tem que dar uma resposta. E de acordo com o artigo 140 do CPC, o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Por mais que tenha essa lacuna, ele tem que decidir, ele tem que dar um jeito de resolver aquela pretensão minha. Já em relação à atividade substitutiva, que seria o 4, a jurisdição substitui a atividade das partes que terão de se submeter à decisão. O juiz, ao decidir, substitui a vontade dos conflitantes pela dele, ou seja, a minha vontade é a vontade do reclamado, e o terceiro imparcial, ou seja, aquele terceiro imparcial, o juiz, ele vai substituir as minhas vontades pela vontade dele, ele vai chegar a uma conclusão sobre aqueles dois problemas e tudo mais, aquelas duas vontades. Já em questão da imutabilidade, que é o 5 ali, a decisão judicial é imutável, formando a chamada coisa julgada material, como já expliquei para vocês. Depois que você já recorreu, esgotou todas as vias recursais, ela faz o trânsito em julgado material da coisa ali e tudo mais, daquele acordo, daquela sentença. E já em relação ao princípio da territorialidade, diz que a jurisdição somente atua dentro do limite territorial da soberania, ou seja, todo o Brasil. Esse seria o princípio da territorialidade, salvo previsão em tratados internacionais. Pode passar, Matheus, por favor. Obrigada. Em relação à competência, conceito. Todo juiz tem poder de julgar, que é a jurisdição, mas suas atuações são divididas, ou seja, ele tem o poder de julgar a jurisdição, ele meio que una, mas ele tem a competência, que é as partezinhas divididas. É nóis, Matheus, obrigado, viu? Mas, por exemplo, a competência do juiz, ele tem a sua competência ali na vara do trabalho ali só em Lorena, ou seja, ele não pode julgar lá em Guará, porque a competência dele é apenas em Lorena. Tem a diferença entre competência absoluta e a competência relativa. Eu fiz esse quadrinho para dar uma facilitada para vocês, que é meio um pouco decoreba isso. A competência absoluta, ela no caso, ela pode ser declarada de ofício. Como assim? Em qualquer grau que o processo estiver, ela pode ser declarada de ofício ali. Vamos supor que ele está lá na fase de execução, o processo está lá na fase de execução e eu percebi que aquele juiz era incompetente, completamente incompetente. Eu posso fazer de ofício, logo de cara, fazer de ofício e retornar o processo para a vara competente e todos os atos vão ser nulos, vão ser considerados nulos e começar tudo de novo. Aí, como eu falei, pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo. Critérios material, funcional e pessoal. A competência absoluta, ela não sofre preclusão, ou seja, você pode falar ela em qualquer tempo, que ela não vai sofrer preclusão. E em matéria de ordem pública, no caso, não há possibilidade de derrogação, prorrogação e eleição de foro, e a sua violação gera nulidade dos atos praticados e cabe a ação rescisória, ou seja, gera essa nulidade dos atos praticados
e volta tudo do início o processo novamente. Já a competência relativa, ela deve ser alegada em preliminar de contestação, ou seja, se está com algum problema ali, você já tem que alegar logo de cara na contestação sobre essa incompetência. Os critérios são territorial e valorativo, por via de regra, sofre preclusão, ou seja, se você não pedir aquela incompetência ali logo na contestação, já era, você perdeu seu direito. Há possibilidade de derrogação, prorrogação e eleição de foro, e a sua violação não gera nulidade dos atos praticados, ou seja, a prorrogação de competência. Ela não cabe ação rescisória, ela vai continuar naquele juízo incompetente e tudo mais, não vai poder mudar, se você não pedir na preliminar de contestação. Pode passar, Matheus, por favor. Já a competência material. Um conceito. O conceito é que a competência material é em razão da matéria. Quais relações jurídicas são julgados pela Justiça do Trabalho. Assim que define a competência material é a causa de pedir e o pedido, ou seja, se eu estou pedindo, entra com uma inicial requerendo um vínculo empregatício, vai para a Justiça do Trabalho, porque está falando sobre relações jurídicas de trabalhador e o empregador, ali no caso. As hipóteses de competência material na Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal. As ações envolvendo relações de trabalho, para toda relação de trabalho. As questões controvertidas, no caso, toda relação de trabalho vai ser julgada pela Justiça do Trabalho, no caso. As questões controvertidas, por exemplo, relação entre consumidor e fornecedor, uma relação típica de consumo, ela vai ser julgada pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum. Vamos supor, o consumidor entra com ação por vício redibitório de produto. O que seria esse vício redibitório? Esse vício redibitório seria meio que um defeito no produto que não dava para notar aquele defeito logo de cara. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a Justiça do Trabalho? Não, eu vou procurar a Justiça Comum, porque é uma relação típica de consumo. Agora, a relação entre fornecedor e consumidor. A competência para julgar a relação de consumo, como eu já disse anteriormente, é da Justiça Comum, ou seja, presta um serviço, mas não recebe. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a Justiça Comum e não a Justiça do Trabalho. Pode passar também, Matheus, por favor. A Justiça do Trabalho tem competência para julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios. Vamos supor que eu entrei com uma ação ali com um advogado na área trabalhista e o meu cliente ele fechou um acordo ali meio que em off, não me avisou. Eu era advogado, ele não me avisou. Ele recebeu todo aquele dinheiro do acordo e eu não recebi os meus honorários de advocatício. O que eu posso fazer? Eu vou recorrer ali daquele acordo? Não tem como. O que eu posso fazer é eu entrar com um processo civil contra aquele cliente, ou seja, seria uma relação de natureza civil. Seria na justiça comum que eu vou poder requerer aquele direito meu, que aquele trabalhador não me pagou, aquele reclamante, no caso. Ou seja, a Justiça do Trabalho tem competência para julgação de cobrança de honorário advocatício? Não, pois a competência é da Justiça Comum Estadual, por tratar-se de relação de natureza civil. Em relação à súmula 363, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. A Justiça do Trabalho ela tem competência criminal? Por exemplo, tem ali uma relação de como é que eu posso dizer, trabalho escravo, por exemplo. Isso já envolve outra área, competência criminal. Ou seja, a Justiça do Trabalho ela não tem competência criminal para julgar isso. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ações penais. Assim sendo, a Corte Suprema decidiu na ADI 3684 que não existe competência criminal na Justiça do Trabalho. Tudo mais. Agora pode passar também, Matheus, por favor. As ações envolvendo funcionário público. As questões referentes ao funcionário público serão de competência trabalhista. Para o STF, de acordo com a ADI 3395, o servidor ali estatutário, ele vai responder pela Justiça Comum Estadual Federal, e aquele funcionário público seletista, por exemplo, se eu não me engano, quem trabalha no Correio, ele é funcionário público, mas ele é seletista, regido pelas leis da CLT.
se ele entrar com o processo, ele vai ir para a Justiça do Trabalho. Em relação às ações de exercício de greve, todas as ações que sejam relativas a exercício de greve, direto ou indiretamente, são da Justiça do Trabalho. Ou seja, se eu entrei ali com uma greve, comecei a fazer uma greve, logo quando teve aquela greve do Correio lá, as ações relativas a exercício de greve, direto ou indiretamente, tem minha folhinha aqui, vou explicar para vocês. Está escrito por aqui. Aqui, achei. As ações envolvendo o exercício de greve, direto e indiretamente, que eu falei para vocês. Teve aquela greve dos Correios, aí vamos supor que nessa greve, estava fazendo greve ali, comecei a quebrar um monte de coisa ali. Comecei a quebrar as coisas e tudo mais. Então, a direta, a ação prévia para assegurar o direito da greve, também vai para a Justiça do Trabalho. E aquelas indiretamente, aquelas coisas que eu quebrei e tudo mais, a ação de reparação de danos ocasionados aos empregados e terceiros em decorrência da greve, também vai para a Justiça do Trabalho, no caso. Não vai para a Justiça Comum. Os dois, direto e indiretamente, vai para a Justiça do Trabalho. E de acordo com a súmula vinculante 23 do STF, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores de iniciativa privada. O que seria essa ação possessória? É aquele direito de posse e tudo mais que você tem. Pode passar, Matheus, por favor. Por favor, gente. Ações envolvendo representação sindical ou sindicatos. Todas as questões sindicais são da competência da Justiça do Trabalho. Os remédios constitucionais, de acordo com o inciso 4 da Constituição Federal, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, no caso do artigo 114, se não me engano, da Constituição Federal e os seus incisos. Pode passar também, Matheus. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. As ações de acidente de trabalho temos duas regras. As ações acidentais, em que se pleiteiam benefícios previdenciários, são da competência da Justiça Comum Estadual. Vamos supor, eu tive um acidente e tudo mais, trabalhando, e quero receber pelo INSS, aquela pensão vitalícia. Quem que vai pagar? Onde que eu vou entrar com o processo? Eu vou entrar com o processo na Justiça Estadual requerendo isso, essa pensão vitalícia. Mas no caso de acidente de trabalho entre empregado e empregador, postulando indenização, será na Justiça do Trabalho. Ou seja, vamos supor que eu estava trabalhando ali, vamos supor, de açougueiro, no supermercado. Aí, sem querer, cortei meu dedo. Cortei um pedaço do meu dedo. Nesse caso de acidente do trabalho, eu vou postular na Justiça do Trabalho. Agora, quando é benefício previdenciário, é na Justiça Comum. Também tem a observação que, havendo sentença de mérito anterior à emenda constitucional de 45 de 2004, continua na Justiça Comum. Deixa eu ver aqui. Vou explicar certinho para vocês. Deixa eu ver aqui. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, propostas por empregado contra o empregador, inclusive aquelas que ainda não possuem sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Está anotado aqui, gente, mas eu não estou achando para explicar para vocês. Cadê? Competência territorial. Aqui. Mas pode passar, Matheus, explicadinho e tudo mais. As ações relativas à atividade fiscalizatória do Ministério do Trabalho. A fiscalização da relação de emprego cabe ao Ministério do Trabalho, sendo que este terá poder de impor penalidade administrativa.
Nesse sentido, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Pode passar também, Matheus? O que é mais importante agora? As hipóteses de competência territorial da Justiça do Trabalho, artigo 651 do CLT. A regra geral, gente, é o CAPT, que é fixada na onde você presta serviço. Essa seria a competência territorial. Eu vou entrar com um processo e quero saber onde que eu vou entrar com o processo. Vai ser na onde eu presto aquele serviço. Se eu trabalho lá eu moro em Cachoeiro Paulista e eu presto serviço lá em Guará, então eu vou entrar com o processo lá em Guará, que é onde é a prestação de serviço, que essa daí é a regra geral. Ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. O momento para se alegar incompetência territorial é na apresentação da defesa, na contestação. Se não for alegado no momento oportuno, ocorrerá a preclusão, ou seja, se eu trabalho aqui em Cachoeiro Paulista, eu entrei com um processo, vamos supor, ali na Vara do Trabalho de Lorena, e eu prestava o serviço lá em Guará, a reclamada ela tem um prazo para falar sobre essa incompetência. Ela postulou essa ação lá na Vara do Trabalho de Lorena, mas o certo seria aqui em Guará. Ela tem 5 dias úteis para fazer para constar isso em preliminar de contestação. Se ela não fizer isso, já era, vai ter esse direito de ser precluído e o processo ele vai continuar ali na Vara do Trabalho de Lorena. Observação. Quando o empregado presta serviço em várias localidades, será competente a Vara do Trabalho da última localidade. Vamos supor, eu trabalhei em Lorena, em Guará e em Canas, sei lá. O último que eu prestei serviço foi em Canas, então o último vai ser ali em Canas que eu vou ter que entrar com o processo e tudo mais. Uma hipótese para vocês. Pode passar, por favor, Matheus. Agora, em relação às exceções à regra geral do local de prestação de serviço. Deixa eu ver aqui. Competência territorial. A regra geral, como eu falei para vocês, é o local da prestação de serviço, mas vamos supor que eu sou um viajante ou um agente comercial. A competência territorial vai ser no local em que a empresa tiver a sede ou a filial, que o trabalhador tiver subordinado, ou seja, o local que tem a sede ou filial, e esse trabalhador ele tem que estar subordinado naquela sede ou filial. Ou a exceção da exceção, quando tem o viajante comercial, seria o local do domicílio do empregado, ou da localidade mais próxima. Mas é importante salientar que isso daí é a exceção da exceção, ela não é uma opção. Primeiro é o local em que estiver a sede filial e ele estiver subordinado a ela, ou, caso não tiver isso, aí sim o domicílio do empregado. Em relação ao empregador que promove atividades em local diverso do local da contratação, que seria o empregador ou empresa viajante. Ele trabalha em várias localidades de forma incerta, transitória e eventual. Isso, por exemplo, circo, que são os circos e tudo mais, que eles não têm um lugar certo. Cada época eles estão indo para um lugar, para uma cidade e tudo mais. Como que eu vou saber qual que vai ser a competência territorial para eu entrar com o processo? Vai ser no local onde eu celebrei aquele contrato, onde eu assinei aquele contrato com o circo ou com a empresa viajante, ou então o local da onde eu estou prestando serviço. Vamos supor que eu estou prestando serviço aqui em Cachoeiro Paulista. Eu entro com o processo aqui em Cachoeiro Paulista e tudo mais. E agora, em relação aos conflitos trabalhistas ocorridos no exterior, deve existir sede ou filial no Brasil. O direito material será no país em que trabalhou, ou seja, aqui ou no outro país no exterior. Vamos supor que eu sou do Brasil, mas eu trabalho em uma empresa lá no exterior, então as leis vão ser lá daquela empresa do exterior. E não pode haver uma convenção internacional em sentido contrário. Pode passar, Matheus, por favor. Em relação ao conflito de competência. Aqui, conflito entre vara do trabalho e vara do trabalho pertencente ao mesmo TRT. Quem vai julgar vai ser aquele respectivo TRT ali e tudo mais. Em relação ao conflito gerado entre vara do trabalho e vara do trabalho pertencente ao TRT diverso, vamos supor
que é uma vara do trabalho daqui de Lorena e uma vara do trabalho lá de Minas. Quem vai resolver isso vai ser o TST. Agora, em relação à vara do trabalho, ou TRT versus vara da Justiça Comum, vai para o STJ. Vamos supor que eu tive um problema entre a vara do trabalho ou um TRT versus a vara de uma Justiça Comum, vai para o STJ. Agora, em relação ao conflito de TST versus um juiz ou Tribunal de Justiça Comum, estadual ou federal, vai para o STF. E assim acabou a aula de hoje, gente. Espero que vocês vão bem na prova de vocês. E é isso. Beijinhos. Até a próxima. Matheus, muito obrigado por me ajudar. Beijos.